Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme, mais consistente, mais consciente, na direção da conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos fazer o estudo de um tópico inteiro do capítulo 1 do livro 4, Penas e Gozos Terrenos, nas perguntas 937 a 938. Temos aqui, junto conosco, o meu anjo de olhos de safira, a Angélica Lopes. Um prazer estar aqui com vocês. E que o estudo seja a nossa alavanca, né, para o nosso progresso. E temos o nosso Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, querido João. Então, vamos ao trabalho. Vamos abrir com o nosso Américo Nunes. A pergunta 937. Que Kardec formula aos espíritos da seguinte maneira: as decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de família não constituem também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Querido João, os espíritos respondem a Kardec: sim, constituem, mas deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão eles mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis como ele o foi. Lembrai-vos daqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós. Isso aqui bate também um pouquinho no nosso orgulho, né, João? Uhum. Que fizeram muito mais do que vós e foram pagos com a ingratidão. Os espíritos trazem como exemplo para nós o próprio Jesus, que foi injuriado e desprezado nesse mundo, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis, então, que o mesmo aconteça convosco. Então, quem somos nós, né, meus irmãos? Querido ouvinte, querida ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, quem somos nós para querermos estar acima até de Jesus? Se o próprio Jesus, nosso grande mestre, o espírito de maior luz, de maior evolução que já passou pelo nosso planeta aqui encarnado, se até ele recebeu como paga, como pagamento a ingratidão, quem somos nós para não querermos ou para acharmos que estamos acima do bem e do mal e que não podemos ser pagos assim? É óbvio que não é o ideal. É óbvio que o certo, quando alguém nos trata bem, é nós retribuirmos isso com a gratidão e não com a ingratidão. Mas não estamos acima do bem e do mal e é possível que haja a ingratidão de vez em quando. E eu me lembro aqui, nesse iniciozinho da resposta dos espíritos, de os espíritos de luz que sempre falam isso. E, aliás,
Isso foi repetido ao longo de toda a história aí por vários espíritos, quando se fala assim, mas você está sendo injustiçado, você está sendo maltratado. E os espíritos mais bem esclarecidos sempre respondem o quê? Mas você queria o quê? Que eu fosse o ingrato? Que eu fosse o injuriador? Que eu fosse o caluniador? Porque os espíritos respondem aqui, ó. Deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis, pois eles serão mais infelizes. Então, meus irmãos, que a gente, claro, às vezes a gente sofre um pouquinho pela ingratidão, mas que a gente entenda que o sofrimento é muito maior para aqueles que são os ingratos, para aqueles que causam sofrimento. E no finalzinho ele responde, o Espírito fala para a gente, ó, que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa na terra, e não vos importeis com o que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e aquele que vos desprezaram serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, que a gente use a ingratidão para fortalecer a nossa certeza das recompensas futuras, fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso caminho no bem. Utilize ela como prova para a nossa paciência, para aumentarmos a paciência, a compreensão com o nosso próximo. E, afinal de contas, as conquistas morais são as que verdadeiramente importam. Concordo. Não é? Concordo. E o que diz a Angélica? Concordo, e a minha linha de raciocínio é a seguinte. Tentamos entender o que é gratidão e o que é a ingratidão. O que é ser grato? Ser grato é ter reconhecimento, né, de tudo que lhe é facultado, de tudo que você tem. Então, para você ser grato, ter esse conhecimento, ter essa ciência, né, das coisas, dos fatos que te acontecem, você precisa estar num estágio um pouco mais avançado, né, do teu desenvolvimento espiritual, né, do teu desenvolvimento moral. A ingratidão advém de espíritos que não têm esse tipo de reconhecimento. Então, estão em estágios um pouco menos elevados. Então, quando a gente considera ter sofrido de ingratidão, ou seja, poxa, fui tão legal com fulano, ajudei tanto e agora olha a paga que eu recebo. A gente escuta muitas pessoas falarem isso, né? Então, o que acontece? Nós não estamos levando em consideração o estágio de cada um. E nós temos uma passagem aqui no Evangelho que diz: não permitis que a vossa mão esquerda veja o que faz a direita, certo? Isso no decorrer da caridade, aquela coisa toda. Quando você se predispõe a ajudar alguém ou a prestar qualquer tipo de serviço ou assistência, você não pode ficar esperando retorno. Você não pode ficar esperando reconhecimento, aplausos ou qualquer outra coisa assim. Você tem que estar ligado que teu papel é executar. Se o outro tiver num estágio um pouco mais desenvolvido, ele pode até ser reconhecido a você. Mas não espere que isso aconteça, porque estamos aqui em processo de aprendizado. E você está diante de uma situação de ingratidão, é um processo de aprendizado para você também, certo? Quantas vezes eu não fui grato a pessoas que me prestaram benefícios, que passaram pela minha vida, que me ajudaram profundamente e seguiram adiante. Não foram poucas, não. Foi pai, foi mãe, foi parente, foram pessoas amigas, professores, professoras, exatamente, companheiros de atividade doutrinária. Então, Deus meu, é muita coisa para a gente agradecer, para a gente ficar ligando
e exigir gratidão dos outros. A gente gosta muito de exigir dos outros, né? Mas não faz aquela análise de que eu estou tendo reconhecimento para quem faz comigo. Afinal, a evolução, né, é de cada um de nós, né? Então, se eu pensar no que o outro tem que evoluir, eu esqueço de evoluir, né? Afinal de contas, a vida é de quem? É a nossa ou a dele que nós vamos viver? Pois é. Então, vamos à nossa vinheta, Isaac. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, agora, indo para a pergunta 938, nós vamos passar para o nosso anjo de Olhos de Safira. Não adianta, eu adoro os olhos da Angélica, tá? E conviver com os olhos da Angélica é uma graça que realmente eu tenho que ser grato a Deus. Ó, Senhor. Que foi, Angélica? E cá fico eu, né? Com ciúme, né? Não, eu sou apenas um velho sem vergonha, só isso. Ai, Jesus. Pelo menos uma coisa é certa. É bom falar isso para fazer os nossos ouvintes acordarem e rirem. O negócio é esse. Doutrina e cristianismo é alegria. E carinho com os nossos irmãos é a expressão dessa alegria. Então, a pergunta 938 é formulada por Kardec assim: as decepções oriundas da ingratidão não contribuem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? E tem também a 938A. Esse pensamento, porém, não impede que seu coração se ulcere. Ora, daí não poderá surgir a ideia de que seria mais fácil se fosse menos sensível? Ou seja, as duas perguntas falam a respeito do fazer o bem e manter-se ligado a ele. Vamos ver quais são as respostas dos espíritos. Bom, na 938, ele fala, os espíritos nos dizem o seguinte: seria um erro, pois, como dizes, o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se este bem não for lembrado nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos de sua ingratidão. Ou seja, decepções oriundas da gratidão, gerando um enrijecimento do coração. Ou seja, poxa, quanto mais eu faço, menos reconhecimento eu tenho, menos merecimento. Desse jeito eu não vou mais ajudar ninguém. Esse é o que Kardec questiona, esse tipo de comportamento. Pessoas que não veem reconhecido o seu trabalho, o seu esforço, o seu empenho, e acabam desistindo da tarefa por conta da falta de reconhecimento. Ok. Enrijece-se o coração, ou seja, fica praticamente insensível à dor e às necessidades alheias. Ok. E aí, como que a gente pode refletir a respeito? Será que essa falta de reconhecimento não está vindo para você para te sensibilizar quanto às tuas expectativas? Ou seja, você faz o bem, você procura ajudar, você procura ser útil apenas para receber aplausos e se colocar e ganhar troféus? Se você está nessa expectativa e os recebe, você já tem o seu como é que se diz? A sua vitória, né? Uhum. Agora, se você faz pelo simples fato de que você tem a consciência de que é seu papel fazer,
e não importa o que tipo de consequências viriam a nível de espetáculo, se você tem a certeza que o seu papel é executar as ações, é ser útil à medida do seu possível e fazer sempre que possível dar a sua colaboração para a evolução sua e do seu próximo, você sabe que lá na frente, na certeza da vida futura, você vai estar com garantida a sua recompensa. Por quê? É aprendizado e evolução. Isso é uma questão para a gente analisar. Vamos falar da seguinte ou vamos... Quer dar sequência ou o Américo quer falar alguma coisa? Eu gostaria, achei muito bacana a explicação da nossa querida Angélica. Eu queria ressaltar aqui um pontozinho do início da resposta, que ele fala assim, quando Kardec pergunta então se as decepções podem contribuir para endurecer o coração, os espíritos respondem, seria um erro. Então, eu só queria destacar o seguinte, os espíritos não estão dizendo que não há esse endurecimento do coração. Pelo contrário, quando eles dizem que isso constitui um erro, eles estão dizendo que é possível, que sim, a gente endureça o coração. Então, há sim pessoas que endurecem o coração após receberem uma determinada ingratidão. Isso é importante a gente saber. Por quê? Porque, como o nosso querido João falou antes da nossa vinheta, nós precisamos sempre ver aquilo que nós podemos nos melhorar. Aquele cidadão que recebe a ingratidão é um erro, mas é um erro do outro. Aquele que recebe a ingratidão e endurece o seu coração, está errando também. Então eu tenho que primeiro ver se eu estou sendo ou não ingrato, para eu poder me melhorar. E segundo, quando eu recebo a ingratidão, será que eu estou endurecendo meu coração? Quem endurece, os espíritos respondem, pode ser antipático, mas não é o Américo, nem o João, nem a Angélica que está falando não, tá, querido irmão, querida irmã? Os espíritos dizem, aquele que endurece o coração, aquele que modifica as suas atitudes por conta de uma ingratidão, ele também incorre em erro. Então, no 938A, eu vou repetir a pergunta, tá? Sim. Esse pensamento, porém, não impede que seu coração se ulcere. Ora, daí não poderá surgir-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Os espíritos nos dizem o seguinte: sim, se preferir a felicidade dos egoístas. Triste felicidade essa. Saiba ele, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Por isso, não deve lamentá-los. Mais tarde encontrará outros amigos que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que procedem com maldade em relação a vós, sem que o mereçais, pois bem triste lhes será o reverso da moeda. Mas não vos aflijais com isso, é o meio de vos colocardes acima deles. Essas são as palavras dos espíritos para nós, e Kardec também faz um comentário. Mas antes de Kardec, eu quero falar o seguinte: você pode se sentir triste, decepcionado? Pode, mas é um sentimento que advém do seu estágio maturacional, ou seja, do seu estágio evolutivo. Daí eles falarem, mas não seria melhor se a gente fosse insensível, menos sensível, insensível, então a gente não ligaria tanto? Aí os espíritos colocam que sim, se preferir a felicidade dos egoístas, ou seja, se eu só começar a pensar em mim, então eu descarto, o outro. Eu estou infligindo uma lei. Então eu estou contribuindo também para o desequilíbrio, vamos dizer, da situação. Torno a focar no que eu falo, na minha linha de raciocínio. Devemos ser desprovidos de qualquer tipo de interesse de retorno nos nossos atos da vida diária. Qualquer coisa que venhamos a fazer, ela tem que ser movida pela nossa vontade interior, pela luz divina interior nossa. Então, ela não precisa
de estar sendo recompensada ou não, certo? Essa é uma linha de raciocínio. Então, endurecer o coisa, chorar, ficar chateado, ficar com raivinha, isso denota, traduz uma fragilidade emocional muito grande. E aí o comentário de Kardec, vou pedir ao Américo para fazer. Olha que coisa linda, querido João. Kardec diz pra gente que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado como um dos maiores prazeres que lhe são concedidos na Terra. Então, quando nós, por conta de uma ingratidão, endurecemos o nosso coração e a nossa sensibilidade, nós, na verdade, estamos abrindo mão de sentir o maior prazer da Terra, que é o prazer de amar e ser amado. E olha que nós fazemos isso frequentemente, hein, João? Não é só com a ingratidão, não. Que a gente lembre, por exemplo, a nossa situação ou de amigos nossos perante a perda de um animalzinho doméstico. Aquele cachorrinho nosso que a gente amou durante anos e ele desencarna antes de nós, é a natureza. E aí, frequentemente, a gente vê as pessoas falando assim: nunca mais eu vou querer ter um cachorrinho, porque eu não quero passar por essa dor novamente. Ou seja, pelo medo de passar pela dor, a pessoa endurece o seu coração e perde a possibilidade de amar novamente, que é a melhor coisa que o ser humano pode ter. Fazemos isso também com os parentes ou amigos chamados problemáticos. Frequentemente, quando a gente tem uma pessoa que precisa de ajuda, em vez de nós ajudarmos, nós nos afastamos do convívio, porque a gente pensa assim: não, é melhor eu ficar longe, que pelo menos eu não sofro junto com fulano ou beltrano. Então, perceba que esse comportamento do ser humano, se afastar e gelar o seu coração para não sofrer, ele é mais frequente e a gente precisa prestar muita atenção, porque ele é mais frequente até do que a gente imagina. E traduz a tal fragilidade, né? Sem dúvida. Encerrando o comentário de Kardec, dá-lhe ela assim as premissas da felicidade que lhe está reservado no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Esse prazer é recusado ao egoísta. A impressão que se tem é que Deus recusa ao egoísta essa alegria, essa satisfação. Mas nós sabemos que não é isso. O fato é que, quando não educamos os nossos sentimentos, quando não fazemos uma autocrítica, quando não observamos a necessidade do nosso companheiro de jornada, aí nós estamos incorrendo em erro e perdendo uma excelente oportunidade de crescer e de desenvolver a felicidade. Então, é interessante que me faz lembrar uma frase que é de uma música em inglês, que traduzido assim seria assim: a melhor coisa que você pode desenvolver é apenas amar e receber amor de volta. E quando se fala de receber amor de volta, não é da pessoa que é o alvo do nosso interesse. É exatamente receber amor. Ponto. Diz-se que aonde se fecha uma porta, Deus abre uma janela. O fato é que o sol deverá entrar dentro da nossa casa para nos iluminar, porque o sol é a luz divina adentrando o nosso ambiente. Ou seja, deixe lá da mágoa e vá ser feliz. Reflitamos a respeito. Que a paz do céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. E que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente,
na conquista desses valores que nos levarão à verdadeira felicidade, porque teremos a felicidade de amar. Simplesmente isso. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo neste programa Luz na Penumbra. Nós ainda estamos aqui no capítulo 23, Estranha Moral, que eu considero um capítulo que merece ser estudado com todo carinho para tirar de nós quaisquer dúvidas a respeito das proposições e ensinamentos do Cristo. Então, para continuar este trabalho, nós temos aqui conosco, mais uma vez, como sempre, a Marta Batista, que vai nos abrilhantar com seus comentários sobre os itens 9 e subsequentes, que tem por título Não vim trazer a paz, mas a divisão. Realmente, este capítulo é complicado, né? Que tem esse item aqui que Jesus diz que não veio trazer a paz, mas veio para dividir. Então, se você lê só isso, você já fica meio, como se diz aí na gíria, fica meio cabreiro. Então, vamos pedir a Marta para nos tirar essa cabreirice, porque a gente não ficar aqui preocupado com o que Jesus disse, ou a gente não entendeu, ou ele não estava bom na hora que falou isso, Marta. O que você vai falar para nós? Pois é, muito bem. Olá, Antônio, olá, amigos ouvintes, amigas. Vamos tentar refletir, vamos tentar raciocinar, né? Por isso é a doutrina da fé raciocinada. Nós temos que aprender a esse exercício do raciocínio para que possamos não só entender e interpretar com razão o que Jesus queria nos dizer, mas para que possamos tirar dali bons frutos. Porque se nós não soubermos interpretar, vai ficar complicado, porque não vamos conseguir tirar 1/1000 dos frutos que poderíamos retirar dos seus ensinamentos, né? Então, vamos iniciar lendo aqui as citações bíblicas, para posteriormente entrarmos nas explicações que Kardec nos traz, as suas brilhantes reflexões sobre as orientações de Jesus. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Mateus capítulo 10, 34 a 36. E ele segue. Eu vim para lançar o fogo na terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Devo ser batizado num batismo, e quanto me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas há separação. Porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Muito bem. Então, o que nós entendemos, podemos
entender e retirar dessas duas citações, segundo Mateus e Lucas, que, segundo eles, foi o que Jesus falou e deixou para nós. Quando ele nos diz que nós não devemos pensar que ele veio trazer a paz à terra, mas sim a espada, nós temos que entender que essa espada é uma espada simbólica, é uma espada alegórica. Então, isso é a primeira coisa. Como nós já vimos em todos os estudos desse capítulo, eu e o Antônio, nós sempre começamos falando sobre essa questão, que o próprio título do capítulo já nos induz, nos mostra, nos indica o caminho que nós devemos seguir para estudar esse capítulo. É estranha moral. Então, se é estranha, é porque tem algo por trás dessa moral. Se essa moral é do Cristo, ela não poderia ser estranha em princípio. Então, você já começa logo ao ler o título do capítulo entender que você precisa entender tudo que for falado aqui como alegoria, como algo simbólico. Então, quando ele diz que não veio trazer a paz à terra, mas a espada, essa espada é a espada da divisão, como ele diz abaixo, em Lucas. Por isso Kardec sempre traz, ele não divide, não oferece, melhor dizendo, não oferece as citações bíblicas segundo a cronologia, ele oferece segundo as ideias. Por quê? Porque ele trouxe, segundo Mateus, a ideia da divisão e a ideia da paz, da espada, como algo que seria simbolicamente contrário à paz, e em Lucas ele traz a ideia da divisão. Então, o que ele quer dizer é que essa paz, não haveria mais a paz com a proposta, com a filosofia que ele traz, com a doutrina que ele traz, porque as pessoas tiveram séculos e séculos, viveram séculos com essa ideia viciosa de paz. Uma ideia de paz totalmente contrária ao aspecto e à perspectiva espiritual. Então é isso que a gente precisa entender. Então, a partir dessa ideia de que ele veio trazer uma paz e essa paz não se estabelece, por que isso acontece? Aí ele cita logo a família, porque a gente não convive no dia a dia, não é com a família, primeiramente, né? Depois, na sociedade, com os colegas de trabalho, os amigos, etc. Mas, em princípio, o dia a dia da gente é com a família. E com a família, a gente observa, né? Quem é espírita pode dizer isso com bastante tranquilidade. É rara a família, é rara a casa ou lar que tem todos ali com os componentes, pai, mãe e filhos, né? E aqueles que coabitam, com a mesma doutrina, com a mesma proposta religiosa. É difícil, muito difícil, sobretudo se for o espiritismo. Ainda é mais difícil ainda. Então, é a partir dessa ideia que, como Jesus trazia uma proposta doutrinária, um conceito de filosofia de vida, em que tudo o que nós tínhamos como verdade, que era na perspectiva material, teria que ser subvertido e teria que ser reentendido e compreendido, com certeza isso ia provocar o quê? Um incômodo, ia causar mal-estar. Por quê? Porque estávamos acostumados a ter uma ideia viciada, né, de paz por séculos. E essa ideia qual era? Era de uma paz de ociosidade, de garantias exteriores, né? No qual a ideia de paz seria, olha, eu ganho muito bem, eu tenho uma renda maravilhosa e eu então posso desfrutar de fazer poucas coisas e me divertir muito, trabalhar menos e me divertir mais.
Então, essa ideia de ociosidade como sendo presente, como sendo a representação da paz, era a ideia viciosa da perspectiva material que nós tivemos por séculos, né? De ociosidade. Ora, sendo assim, logicamente que quando você tem uma proposta filosófica que vem subverter tudo isso, vai incomodar. E aí começa a divisão na casa, na família, né? Pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa e etc. Então, Kardec, visto isso, entendendo que é tudo falado por alegoria, não há paradoxo, não há contradição, né? No ensinamento de Jesus, não poderia ter, não há blasfêmia, jamais. Vamos, então, entender essa proposta, que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, por essa análise espiritual. Uma análise que vê tudo como símbolo e como alegoria. Então, Kardec inicia dizendo: será que foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade? Ele que não cessava de pregar o amor ao próximo, quem disse: não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar o filho do pai, a esposa do esposo? Vim lançar o fogo na terra e quero que ele se acenda? É o fogo da paixão da verdade. A paixão e o amor pela verdade. É esse o fogo que Jesus diz que queria acender na terra. E ele diz: essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem os pronunciou. E elas testemunham a sua elevada sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não traduz exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse o seu verdadeiro sentido. Interpretadas literalmente, elas tendem a transformar sua missão inteiramente pacífica em missão de perturbações e de discórdias. Consequência absurda que o bom senso não aceita, visto que Jesus não podia contradizer-se. Ver o capítulo 14, item 6. Então, o que Kardec destaca aqui para nós? Ele desconstrói a ideia de contradição na fala de Jesus e de blasfêmia. Por quê? Um espírito escolhido por Deus, um espírito puro, já havia feito todo a sua escala de progresso em outros milênios, em outros orbes que nós desconhecemos, tanto o tempo quanto a localização, que isso não importa. O que importa é saber que ele já veio para nós como um espírito puro e foi escolhido por Deus para conduzir essa humanidade, a humanidade terrestre e, quiçá, outras humanidades até o fim dos ciclos, ou seja, o fim de toda a escala progressiva. Então, esse espírito puro que já conquistou todas as perfeições relativas possíveis, que não há mais na sua constituição nenhuma influência da matéria sobre o espírito, como esse espírito iria se contradizer e como esse espírito iria blasfemar? Então, eliminada essas hipóteses absurdas, né, nós vamos começar a raciocinar sobre a proposta que ele trouxe de não trazer a paz, mas a discórdia, e não trazer a espada, e sim trazer a espada e a divisão. Então vamos começar agora a refletir sobre o que Jesus queria nos comunicar. Vamos começar a entender, até para que a gente se console, porque no nosso percurso, na nossa trajetória de busca da perfeição, de busca do progresso na evolução, nós sofremos bastante, né?
né? E nós sofremos por quê? Justamente porque há essa incongruência, essa dificuldade de entendimento e o incômodo, porque nós incomodamos quando nós abraçamos a proposta de Jesus, que é a do espiritual sobre o material. Então, as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas definições acerca da nossa vida cotidiana, elas passarão a ser sempre escolhas e definições de caráter espiritual, né? Nós vamos sempre priorizar o espiritual. Então é isso que nós temos que pensar, refletir e entender, que realmente é essa a nossa proposta, é a proposta de Jesus e é a que nós queremos abraçar. Claro que vamos incomodar, como incomodou durante séculos e séculos e no próprio momento em que Jesus aqui esteve entre nós em carne. Então Kardec segue aqui dizendo: toda ideia nova, ele vai trazer a reflexão acerca da proposta filosófica, né? Ele já disse, já desconstruiu o paradoxo, o absurdo, a contradição e a blasfêmia. Agora ele vem trazer para nós o raciocínio sobre a proposta filosófica. Então ele diz: toda ideia nova forçosamente recebe oposição. Não existe uma única que se tenha estabelecido sem lutas. Nesses casos, a resistência contrária à ideia é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque quanto maior ele for, mais interesses contraria. Se essa ideia for notoriamente falsa, se for considerada sem consequências, ninguém se preocupa com ela e deixam-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se para ela pode-se entrever um futuro, um secreto pressentimento, adverte seus antagonistas de que tal ideia representa um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja realização estão interessados. Eis porque se lançam contra ela e contra seus partidários. Aqui nós temos que entender o que Kardec nos explica sobre a proposta de caráter filosófico que envolve os ensinamentos do Cristo e trazer tudo isso para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia em família e o nosso dia a dia no movimento religioso. Então, toda vez que nós encontrarmos, sobretudo nos movimentos religiosos, né? Todos os movimentos religiosos, você encontra isso. Que existem pessoas que têm uma proposta de busca da verdade. Claro, não são perfeitos, porque o planeta Terra não é planeta de perfeição, estágio de perfeição, mas essas pessoas têm uma proposta de busca da verdade, ou seja, de passar a entender e priorizar o aspecto espiritual em detrimento do material. E o que nós constatamos e verificamos? Que essas pessoas são perseguidas pelos próprios correligionários, pelos próprios irmãos de religião. E toda vez que nós encontrarmos uma sinalização como essa, devemos ficar muito atentos, acender todas as luzes dentro de nós e começarmos a refletir sobre aquela perseguição. Se a pessoa tem uma proposta de divulgar, de defender e de buscar a verdade, dentro, logicamente, do seu estágio intelecto-moral, e nós vemos o movimento religioso a perseguir essa pessoa, alguma coisa errada tem aí, né? Então, é isso que nós temos que entender e temos que criar uma couraça para podermos superar essas perseguições, não só perseguições específicas a um ou a grupos de pessoas que têm uma proposta de busca da verdade, de seguir as orientações do Cristo, de ser fiel
ao Cristo, né? Existem até religiões que falam muito, né, da fidelidade, só que eles usam o termo equivocado, né? Usam Deus é fiel, né? Nós é que temos que ser fiéis a Deus, a Jesus, enfim, e as propostas corretas, né, que o Cristo nos trouxe em nome de Deus. Então, precisamos criar uma couraça para não nos deixarmos abater por essas perseguições. Porque muitos estão na religião, mas ainda sob a égide da perspectiva material. Então é isso que nós temos que entender. E temos que criar coragem, força, uma carapaça forte, espiritual, para não nos deixarmos abater por essas perseguições. Lógico, muita oração e muito estudo para que nós defendamos algo com certeza e com firmeza e com conhecimento, acima de tudo, né, com conhecimento de causas. Então, ele encerra esse parágrafo com a frase: a importância e os resultados de uma ideia nova são medidas pela emoção que ela causa ao aparecer, pela violência da oposição que provoca e pelo grau e persistência da cólera dos seus adversários. Então, companheiros, quanto mais encolerizados e persistirem na raiva e na perseguição, com certeza mais essas pessoas estão se afastando da busca da verdade. E nós devemos usar isso não para tirá-los da nossa convivência, mas para vermos ali algo que nós não devemos seguir. Não é mesmo, Tony? Marta, como a gente está falando no começo, né? Precisa de se aprofundar bem na interpretação dessas palavras para que a gente não se perca, né? Numa interpretação errada pode fazer com que a gente se desvie um pouco do caminho, né? Exatamente. Exatamente. Um pregador de amor o tempo todo, de repente fala isso, você já começa a desacreditar. E para manter essa fidelidade que você está falando, que nós devemos ter com relação a Deus, com relação ao próprio Cristo, nós devemos, tirar essas dúvidas dos nossos pensamentos, né? Porque o pensamento ainda é para nós uma coisa meio incontrolável. Então, se a gente se deixa contaminar pelas dúvidas, com certeza o nosso pensamento vai fazer com que nossas atitudes amanhã possam dar margem a arrependimentos no futuro. Então, eu considero importante realmente a elucidação dessa moral proposta pelo Cristo, para que a gente não se perca. Por isso é que, no meu ponto de vista, Marta, talvez nós estamos levando quase 2000 anos, ou vamos ultrapassar 2000 anos, da chegada de Jesus até agora, sem entender bem, sem cumprir principalmente o que ele falou, talvez por não entender bem o que ele falou. Porque nós não entendemos, então não conseguimos cumprir, porque até que temos boa vontade, se não entende, como é que você vai cumprir aquilo que você não entende? O risco de fazer besteira é muito grande. E a tentação é grande, então a gente prefere abandonar e ficar com as nossas tentações. Então eu vejo a humanidade nessa situação esse tempo todo. Agora, com o advento da doutrina espírita, e nos traz os esclarecimentos, facilita para nós separarmos o joio do trigo em termos de informação, para que essas informações agora verdadeiramente interpretadas façam em nós uma formação de melhor qualidade. Então eu acho que a beleza que eu vejo na doutrina espírita e no trabalho de Allan Kardec é justamente nos proporcionar este entendimento. Exato. Não é só uma filosofia, como outras filosofias sempre existiram, desde o tempo lá da Grécia Antiga até hoje em dia, há filósofos de todos os gostos.
Mas vamos continuar, talvez, no próximo programa, porque não deu para estudar tudo agora. Vamos continuar neste assunto. Por hora, Marta, vou deixar um abraço para todos os nossos ouvintes e muita paz também. Isso, um abraço e muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.